Sou babaca por dizer à minha esposa que não vamos pagar nossa parte justa pela vida de seus pais? Toda essa situação ficou fora de controle a ponto de todo mundo gritar com todo mundo e eu dormir no quarto de hóspedes. Os pais de minha esposa estão em um ponto de suas vidas em que não podem mais viver sozinhos. Seus filhos decidiram que o melhor lugar para eles é uma casa de repouso. Eles começaram a procurar instalações diferentes. Admito, não ajudei porque achei que os 5 irmãos adultos poderiam lidar com isso e nunca fui próximo dos meus sogros. Eles encontraram um que era perfeito e minha esposa ficou muito animada quando me contou sobre isso. Fiquei menos do que emocionado quando descobri que nossa contribuição será de aproximadamente $3.000 adiantado e depois $5.000 por mês. Eu imediatamente questiono por que custou cerca de $15.000 de taxa inicial e $25.000 por mês para 2 pessoas em um apartamento de vida assistida. Admito que perguntei sarcasticamente se o apartamento deles fica ao lado dos pais de Elon Musk. Ela então me disse que vamos cobrir a maior parte dos custos porque ganhamos mais do que seus irmãos. Esse foi o começo de uma semana de mensagens de texto, telefone e discussões pessoais. Ela argumenta que seus irmãos ganham menos dinheiro juntos do que nós e alguns são solteiros, então isso os impactaria mais, então é justo que paguemos mais. Ela também argumenta que essa instalação não é a melhor nem a mais cara, é uma de nível intermediário com as melhores classificações. Segundo ela, qualquer coisa abaixo tem avaliações ruins e pode colocar em risco a segurança de seus pais. Meu argumento é que existem 5 irmãos, então os custos devem ser divididos igualmente entre os 5. Também argumentei que, se 5 pessoas não podem pagar por aquele lugar, elas precisam diminuir seus padrões. Isso iniciou uma discussão circular por horas entre custo e segurança. Eu não aguentei mais e no calor do momento, eu gritei: não ganhamos mais do que seus irmãos e irmãs, eu ganho mais do que todos vocês. E é por isso que todos vocês querem que eu cubra o custo de seus pais. Esse foi o começo das minhas noites dormindo no quarto de hóspedes. Sei que, como casal, não devo considerar a renda minha e sua, mas, realisticamente, ganho mais do que todos eles e acho injusto me fazer pagar a maior parte. O que vocês acham? Atualização. Eu vou responder a algumas perguntas. Presumi que fosse $25.000 por mês porque presumi que era dividido em 5 partes entre os irmãos e nossa parte era de $5.000 por mês. Será mais perto de $10.000 por mês e nossa parte é de $5.000. Os pais dela têm bens, incluindo uma casa, então me disseram que eles não se qualificam para receber assistência do governo. Eu trouxe a ideia de vender a casa deles, mas fui abatido imediatamente. Os irmãos querem manter a casa da família porque o bisavô a construiu ou algo assim. Posso pagar, mas não quero com base em princípios. A divisão deles significa que pagarei $5.000 por mês, enquanto o irmão mais novo pagará apenas $300 por mês e morará na casa. O pensamento deles é que ele pagará o seguro e os impostos da casa, então não pode pagar mais de $300. Outra atualização. 4. Sou filho único de meus pais. Enquanto planejavam sua aposentadoria, eles trabalharam a vida inteira para me colocar na escola e me apoiaram em vários diplomas. Eu serei o único responsável e garantirei que seus dias restantes sejam confortáveis. 5. Por sua sugestão, perguntei à minha esposa se vamos contribuir com tanto dinheiro para os pais dela, como eles vão contribuir para os meus pais quando chegar a hora. Ela respondeu: não seja idiota, essa é uma situação totalmente diferente. 6. Não quero a casa deles porque é muito antiga e precisa de grandes reformas. Eu trouxe a ideia de vender a casa novamente e ela foi abatida novamente. Eles não estão se metendo nisso. 7. Nenhum de nós conhece as leis e regulamentos quando se trata disso, então finalmente consegui que ela concordasse em nos sentarmos com um advogado imobiliário. 8. A menos que eu queira, esta é provavelmente a última atualização. Sinto-me completamente esgotado emocionalmente. Sempre soube que meus pais iam envelhecer, mas nunca pensei nisso. Sou babaca por não se mudar da propriedade que meus pais me deram para que minha irmãzinha de ouro, seu marido e filho pudessem se mudar? Eu, 34 mulher, e minha irmã, 31, foi a primeira entre 4 irmãos a ter um filho. 5.
Minha sobrinha é incrivelmente mimada por minha irmã, nossos pais e parentes, e meus pais se curvam para atender aos pedidos de minha irmã, como cancelar a viagem de aniversário porque minha irmã pediu para ser babá enquanto ela vai para um fim de semana das meninas. Nesta primavera, meu namorado faleceu. Ao mesmo tempo, perdi meu emprego. Eu tinha muita coisa acontecendo e voltei para minha cidade natal. Meus pais possuem uma propriedade rural que costumavam alugar. A propriedade estava vazia há algum tempo e bastante degradada. Meus pais me convidaram para ficar lá, livre de aluguel. Disseram que era minha casa o tempo que eu precisasse. Investi muito do meu tempo e dinheiro. Encontrei um trabalho remoto, para consertar a casa. Também fiz amizade com Olha, uma refugiada ucraniana com uma filha pequena. Olha estava passando por problemas e eu a convidei para ficar comigo por alguns meses enquanto ela se reergue. Eu também gostaria de companhia. Ela ficou muito agradecida, mas ainda não deu uma resposta firme, pois está tentando fazer as coisas funcionarem de forma independente. Meus pais não tiveram nenhum problema com isso. Até o drama recente. Meu cunhado trabalhava para uma empresa obscura, que contornava os regulamentos para obter lucro. A lei pegou o dono, que fechou a empresa e saiu do país. Vou encurtar devido ao limite de caracteres da postagem. Algumas outras coisas aconteceram e a família da minha irmã mudou-se abruptamente para nossa cidade natal, indo morar com meus pais. Quase imediatamente, meus pais e minha irmã se aproximaram de mim para trocar. Eu vou morar com nossos pais e minha irmã e a família dela ficam no meu lugar. Disseram que a casa em que eu morava era muito grande para uma pessoa, e seria muito melhor para minha sobrinha morar em uma bela propriedade na natureza. Eu não entendi. Meus pais têm 2 quartos de hóspedes. Minha irmã, cunhado e a criança têm seus próprios quartos. Com certeza não tinha 5 anos. Meu cunhado ainda está carregado de seu antigo emprego e poderia facilmente conseguir um lugar para eles também. Eles estão comprando um carro chamativo. Quando mencionei meu trabalho na propriedade, foi descartado. Quando os lembrei de Olha, meus pais ficaram indignados por eu ainda ter a intenção de ajudar outra pessoa e seu filho, e não minha própria irmã e sobrinha. Ficaram achando que a situação da minha irmã era quase tão ruim quanto a da Olha. Por fim, meus pais chegaram a dizer: você está morando em nossa propriedade, fará o que quisermos. Eu disse: bem, você me deu e disse que esta era minha casa também, para ser minha casa pelo tempo que eu precisasse. Mas se quisermos falar em termos de propriedade e não em termos de família, expulse-me então. Meus pais não me despejaram, mas recebo ligações e mensagens diárias deles e da culpa da família me tropeçando e me chamando de babaca por não ceder o espaço mais confortável para minha irmã, que está em uma situação tão difícil. Apenas meus irmãos veem meu lado, mas como eles são jovens na faculdade, sua opinião não significa nada para minha família. Eu sinto como se estivesse ficando maluca. Sou a babaca? A atualização. Achei que as pessoas que seguiam meu perfil poderiam querer saber como a situação foi resolvida. Mas para que esta atualização faça sentido, preciso esclarecer algumas coisas sobre meu cunhado que não cabiam na postagem original. O trabalho do meu cunhado era tecnicamente legal, mas moralmente repreensível. O que seu chefe e alguns colegas de trabalho foram pegos era totalmente ilegal. A situação estava muito complicada e meu cunhado e minha irmã decidiram se mudar de sua cidade para nossa cidade natal para evitar serem arrastados ainda mais e considerar suas opções. Foi uma decisão abrupta e uma chegada dramática. Quando me referi ao cunhado sendo julgado pelos vizinhos e merceeiros dos meus pais, quis dizer que as pessoas da minha cidade natal o trataram negativamente depois de descobrirem o que ele fez. Depois da minha postagem, precisei de tempo para descobrir o que fazer. Todos pareciam concordar, ainda que por razões diferentes, que eu deveria sair da casa dos meus pais. Expliquei a Olha que precisava rescindir minha oferta, que ela ainda estava considerando, como eu disse na postagem original, sem saber por que todos pensavam que ela já a havia rejeitado. Enquanto isso, o cunhado estava passando pelos piores momentos. Depois de viver uma vida nobre, ele de repente ficou preso na chata cidade natal de sua esposa, no quarto de hóspedes de seus sogros, com pessoas aleatórias de uma cidade pequena tendo a audácia de julgá-lo. Então, apenas algumas semanas após a mudanças de emergência, ele anunciou que havia terminado e levou sua família de volta para casa.
Se isso parece ridículo para você, era muito mais ridículo de assistir na vida real. A última vez que ouvi falar deles, ele estava trabalhando num projeto no estrangeiro com um dos seus antigos clientes. Pagaria ainda mais do que seu antigo emprego. Com a situação da irmã e da família, meus pais disseram que eu poderia permanecer em casa. Como disse meu pai, eles apoiam até mesmo o filho mais cruel. Mas agora eles estão contra eu convidar pessoas para ficar ou fazer qualquer reforma, coisas com as quais eles estavam bem antes. Sim, incluindo convidar. Olha, como eu disse no meu post anterior. Eles estão sendo tão mesquinhos que meu pai tentou impedir o encanador da família de consertar um chuveiro quebrado a meu pedido. Muitos comentários sugeriram que eu deveria remover as melhorias que fiz. Embora isso tenha apelado para o meu lado mesquinho, realisticamente não posso arrancar a fiação e outros enfeites. Não falo mais com minha mãe e parentes ainda me acham nojenta por não priorizar as necessidades da mãe e do filho. Costumávamos ser uma família que brigava muito, mas nos reconciliamos e apoiamos um ao outro. Mas este parece diferente. Claro, não ficarei muito mais tempo, mas partirei na hora que melhor me convier, ignorando quaisquer obrigações morais. Não há nada além de amargura onde antes existiu o amor pela minha família, exceto meus irmãos. Provavelmente isso confirma que sou idiota. Minha família tem certeza de que sou. Como mostra o exemplo do cunhado, ser um idiota é ótimo. Então por que não? Da última vez, tentei responder ao máximo de comentários possível e me cansei bastante. Por favor, saiba que se você me deu seu tempo e reflexão, eu li e apreciei isso.